Oi, pessoal. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem 35 anos de história, né? E nesse tempo, algumas decisões foram, assim, verdadeiros divisores de águas. Hoje, a gente vai mergulhar em 4 delas, que mexem diretamente com o nosso direito à propriedade, acesso à saúde, impostos de empresas e até com a proteção do meio ambiente. Vamos nessa? Então, qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa com o tema 1999, sobre os terrenos de marinha. Depois pulamos para o tema 106, um assunto super delicado sobre medicamentos no SUS. Aí a gente entra no mundo dos impostos com o tema 1008 e fecha com chave de ouro no IAG 113, que é um marco na transparência ambiental. No final, a gente amarra tudo para entender o legado que fica. Vamos começar por um assunto que tira o sono de muita gente que tem imóvel no litoral, os famosos terrenos de marinha. A grande briga aqui é o seguinte: como é que o governo tem que avisar um proprietário que vai começar a demarcar a área? Porque, esse processo pode mudar completamente os limites e os direitos sobre aquele terreno. Pois é, a pergunta que não queria calar era essa. Será que durante um período bem específico, um simples aviso num jornal, um edital, já bastava para fazer essa demarcação? É uma batida de frente, né? De um lado, a agilidade que o governo queria. Do outro, o direito de propriedade de cada um. E a resposta do STJ foi um sim, bem direto. Para a corte, naquele período específico, o edital era sim válido. Mas aí vem a parte mais curiosa, né? Por que justamente essa janela de tempo? O que raios aconteceu entre 2007 e 2011 para essa regra valer? A chave para entender essa confusão toda está na linha do tempo. Olha só, até 2007, a regra era clara, tinha que ter notificação pessoal para o dono do terreno. Aí, em 31 de maio de 2007, veio a Lei 11.481 e mudou tudo, dizendo que só um edital público já bastava. Claro que isso deu o que falar, e em 2011 o Supremo suspendeu a lei. Só que, e aqui está o pulo do gato, a decisão do STF só valia dali para frente. Ou seja, tudo que foi feito entre 2007 e 2011 com base na lei que estava valendo, continuou válido. Então, essa decisão do STJ lá no recurso especial 2.015.301-MA foi o que botou um ponto final na história. Ela trouxe a famosa segurança jurídica, basicamente dizendo: olha, o que foi feito naquela época, com base no Decreto-Lei 9.760 de 46 e na Lei 11.481 de 2007, está valendo. Fim da incerteza para todo mundo. Agora a gente muda de assunto e vai para um tema que, nossa, mexe com a vida de muita gente: o acesso a medicamentos pelo SUS. E aqui a gente está falando de decisões que podem, literalmente, salvar vidas. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender um conceito-chave. O que é o tal do uso off-label? Pensa assim, é quando um médico receita um remédio que já é aprovado pela Anvisa, mas para tratar uma doença ou numa dosagem que não está lá escrita na bula oficial. E aí vem o problemão. E se esse remédio off-label é a única esperança para um paciente, mas ele é caríssimo e não está na lista do SUS? O Estado pode ser obrigado a fornecer mesmo assim? É um dilema e tanto, porque de um lado você tem o direito à saúde e do outro, o governo precisa gerenciar o orçamento e garantir a segurança. Para resolver isso, o STJ foi bem criterioso. Criou 3 regras que precisam ser cumpridas juntas, ok? Primeiro, um laudo médico muito bem fundamentado, provando que aquele remédio é essencial. Segundo, a pessoa tem que comprovar que não tem grana para comprar o medicamento. E terceiro, ponto fundamental: o remédio precisa ter registro na Anvisa, não pode ser algo experimental. Todos os 3 requisitos são obrigatórios. Essa decisão, consolidada no Recurso Especial 1657156-RJ, é um belo exemplo de equilíbrio. Ela não fecha a porta para o paciente, mas cria um caminho bem definido e exigente. Garante o direito à saúde, que está na Lei 8.080 de 1990, mas sem passar por cima da segurança e da organização do SUS. Ok, agora vamos sair da saúde e mergulhar no universo que pode parecer complicado, mas que afeta o bolso de muitas empresas, o direito tributário. A gente vai falar de um caso que vale bilhões. A pergunta parece uma sopa de letrinhas, mas vou simplificar. Pensa numa empresa no lucro presumido. Ela paga o imposto estadual, o ICMS, certo? A questão é: o valor desse ICMS entra na conta da Receita Bruta, que é a base para calcular 2 impostos federais, o IRPJ e a CSLL? Ou seja, o imposto estadual infla a base de cálculo do imposto federal? E a resposta do STJ no tema 1008 foi sim.
O ICMS faz parte da base de cálculo, sim, senhor. Muita gente torceu o nariz porque isso parece ir contra outra decisão muito famosa. Mas calma, tem uma lógica por trás disso. Essa tabela ajuda a gente a entender a lógica do tribunal. O pessoal logo pensou no tema 69 do STF, aquele que tirou o ICMS da base do PIS/COFINS. Mas o STJ disse, opa, calma lá. São coisas diferentes. A diferença é bem técnica, mas crucial. No PIS/COFINS, a receita é a base de cálculo direta. Já no IRPJ e CSLL do lucro presumido, a receita bruta é só um ponto de partida, um parâmetro para se presumir qual foi o lucro. É sutil, mas para o direito tributário essa diferença é tudo. E para fechar nosso quarteto de decisões, vamos falar de um direito que é a base de qualquer democracia. O direito de saber o que o governo está fazendo, especialmente quando o assunto é meio ambiente. Aqui, o STJ foi muito didático. Ele organizou a informação ambiental em 3 tipos de transparência. A primeira é a ativa. É a obrigação do governo publicar as informações por conta própria, sem ninguém pedir. A segunda é a passiva. Se a informação não está lá, a pessoa pode ir pedir. E a terceira, mais poderosa, é a reativa. Um cidadão pode pedir para o governo produzir uma informação ambiental que ele ainda nem tem. É um avanço e tanto. E a ideia central que guiou os ministros é muito simples e poderosa. A regra é a publicidade. Tudo tem que ser aberto. O sigilo, o segredo, é a exceção da exceção. E tem que ser muito, mas muito bem justificado. E isso inverte uma lógica. Não é o cidadão que tem que se justificar e dizer por que precisa da informação. Não. É o Estado que, se dizer negar o acesso, tem o ônus de provar por que aquela informação precisa ficar em segredo. E essa decisão do governo, claro, pode ser questionada na Justiça. Essa decisão, que veio no recurso especial 1.857.098-MS, na verdade deu uma força tremenda para leis que já existiam, como a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, e a Lei 10.650 de 2003. O que o STJ fez foi transformar o que estava no papel em uma obrigação real e fiscalizável. Bom, a gente passou por propriedade, saúde, impostos e meio ambiente. 4 áreas super diferentes. Mas, no fim das contas, o que essas decisões mostram sobre o papel do STJ? A palavra que conecta tudo isso é, sem dúvida, segurança jurídica. Seja colocando um prazo final numa disputa de terras, criando critérios claros para conseguir um remédio, definindo uma regra de cálculo de imposto ou fortalecendo a transparência, o que o STJ fez foi criar um terreno mais firme, regras mais claras para todos saberem como agir. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? O mundo não para de mudar, os desafios são cada vez mais complexos. Como é que os nossos tribunais vão continuar interpretando as leis que a gente já tem para garantir que a justiça, a transparência e a estabilidade cheguem para todo mundo? É uma pergunta que fica no ar.